Seja bem-vindo ao Fullcast, Conectando Negócios, o podcast da FUCAP. Eu sou o Carlos Neres e hoje eu estou aqui com o Valsemiro. Valsemiro, muito obrigado. Ok, é um prazer estar aqui dividindo essa mesa com você. Não, o prazer é meu. E hoje a gente está aqui para entrevistar a Juliana Locke, que é diretora de CX na Amazon, de experiência do cliente. Juliana, que tem 20 anos de experiência em crescimento e rentabilidade na América Latina, Estados Unidos e Canadá. Ela passou pela Amazon e pela Volvo e liderou operações e equipes de alto desempenho nessas empresas, além de possuir especialização em Data Analytics, AI e Machine Learning. Juliana, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço, prazer enorme. E, Juliana, conta um pouquinho como é que é chegar nesse mundo de experiência do cliente e, ao mesmo tempo, também explicar o que é a experiência do cliente, esse CX que eu falei no começo, como é que isso conecta com clientecentrismo, diferença para UX. Pode dar um panorama disso tudo e contar como é que você chegou nesse mundo? Claro. Bom, eu não comecei na área de cliente. Eu comecei a minha carreira, na verdade, na área de RH, como estagiária em RH. Passei para uma área comercial financeira. Depois eu fui liderar um negócio. Passei depois pela área de operação, pela área de planejamento e expansão, pela área comercial e acabei parando aqui hoje, que é nesse cargo atual que eu estou, que é Head de Experiência do Cliente na Amazon do Brasil. E foi muito bom, né? Eu posso falar pela essa própria trajetória, porque ao entender diversos aspectos de negócio, quando você senta e você vai falar com liderança, com o business, e você coloca o cliente no centro, o panorama é completamente diferente. E aí, quando a gente está falando de sopa de letrinhas, UX a experiência do uso. Então, hoje, quando você entra lá no site ou no app da Amazon e você tem aquele display, você tem aquela colocação, as cores, o formato da letra, tudo isso, esse user experience, essa UX que você está tendo. Tem o ShopX, que é a experiência de compra, e aí você tem a experiência do cliente. E a experiência do cliente, ela passa a ser a 360 graus, desde o momento que ele entra e se depara com esse layout, a partir do momento que ele migra para essa parte de experiência de compra, e ela vai finalizar, se ele precisar, num pós-atendimento. Seja porque ele tem dúvida onde está o pedido dele, ou porque chegou o pacote, às vezes acontece amassado em casa, ou não era o produto que ele comprou, e ele precisa ter uma solução para aquele problema. Então, quando a gente está falando de experiência do cliente, ela passa por todo esse âmbito. Ele é bem 360, do momento inicial até esse momento final. Entendi. Isso faz sentido até com o que você falou no início dessa frase, de que sua visão de negócios para com diferentes áreas é o que contribui para ter essa visão 360 para com o cliente. Exatamente. E ela também acaba ajudando muito quando a gente está falando hoje de estratégia, qual que é o caminho que a gente tem que seguir, né? Quais são os objetivos que a gente tem como empresa esse ano? A gente vai falar de rentabilidade, a gente vai falar de crescimento, a gente vai falar do aumentar a quantidade que a gente vende. Hoje na Amazon a gente está falando muito sobre speed, que é a velocidade na entrega, velocidade na entrega, velocidade na entrega, e ter todos os produtos que os clientes possam procurar. Quando a gente fala Amazon de A a Z, ela é justamente isso. Não importa o que você procura, você vai encontrar. Então, a gente tem que trazer esses itens para dentro da loja, né? Então, como que a gente faz isso? Ao entender como funcionam esses mecanismos para que a gente consiga isso, porque já passei e entendo como funciona o processo logístico, é fácil você colocar o cliente e trazer esse panorama de e para o cliente, o que isso vai beneficiar? Eu vou gerar mais dúvida? Eu vou gerar um conforto? O que eu estou trazendo de experiência quando eu coloco todos esses produtos ou tudo isso junto? Então, para mim tem sido uma experiência muito boa, né? De conseguir estar conversando com a liderança, né? Fazer parte dessa liderança e todo mundo com esse olhar no cliente. Apesar que na Amazon a gente vai chegar lá, todo mundo é obcecado pelo cliente, tá? Então não é somente essa área. Juliana, assim, eu acompanho a Amazon há muito tempo, né? Já fui muito comprador e sou ainda comprador também de lá. E a gente percebe assim a evolução que vai se tendo exatamente nessa experiência do cliente, né? Do atendimento e tal. Uma coisa que se discutia muito no passado era prazo de entrega, né? Porque
Não é, eu quero entregar amanhã. Não, você tem que ter todo um aparato logístico já preparado para que isso aconteça, né? E a gente percebe que hoje muitas empresas de e-commerce, você compra, pô, dia seguinte está na sua casa, né? Eu moro aqui no Espírito Santo, pô, isso vem de São Paulo, vem de outro estado. Como é que foi isso ao longo do tempo ali? Ou como é que é isso hoje em termos de logística, né? Tem que se ter um alto investimento para ter essa experiência boa do cliente no final. A gente tem que estar perto do cliente, começa por aí, né? Então, hoje a gente consegue analisar aonde estão os nossos clientes, qual que é o volume de compra que eles têm, o tipo de perfil de produtos que saem por estados, por cidades, por regiões. E quando a gente fala hoje no nosso plano de expansão e para que a gente consiga atender a todos eles, são esses dados fundamentais que fazem a construção do nosso plano de negócio, de onde investir e onde colocar hoje os nossos centros de distribuições, a nossa malha logística. Hoje nós temos no nosso polo logístico, incluindo todos esses fulfillment centers, 150 unidades e até o fim do ano vamos passar para 300. Olha. A gente quer dobrar. E tudo isso é para quê? Para estar perto do cliente. A Amazon, por cultura, e isso de fato, a gente vive isso, a gente não fica olhando para o concorrente. Eu quero sempre ser melhor do que eu mesma. Então, eu olho para o cliente com essa obsessão do que eu posso fazer por ele cada vez melhor e internamente eu vejo como ser melhor do que eu mesma. Então, quando você fala que a Amazon entrega no dia seguinte, a gente já está fazendo entrega no mesmo dia. Sim. E estamos lançando esse ano, muito em breve, entrega em horas. Então, você vai ter ainda uma eficiência muito maior de receber o seu produto em algumas horas no endereço que você escolheu. E esse fator aí, prazo da entrega, né, que eu acho que... Será que esse é uma variável principal que gera uma satisfação no cliente ou tem outras variáveis além do prazo ali que também, poxa, recebi, demorou e tal, mas pô, teve uma outra coisa lá no atendimento, né, ou no que eu recebi de fato que realmente me deixou muito satisfeito. Além do prazo, tem outros fatores? Eu tenho talvez já uma pré-resposta, é o compre um clique. Esse daí é o que todo mundo fala. Ele ajudou muito, mas ao mesmo tempo é uma super pegadinha, porque você não para de comprar, né? Exatamente. Então, a Amazon, mais do que a própria entrega, a gente pensa na experiência como um todo. Nem sempre para você o fator decisivo vai ser o prazo de entrega. Ele pode ser você ter a conveniência de encontrar, você ter a credibilidade na marca que vai chegar dentro do prazo, que vai chegar o que você comprou na qualidade desejada, né? E aí a gente pode extrapolar um pouquinho. Hoje, se vocês dois abrirem o app da Amazon de vocês, a sugestão de compra e produto ela é diferente, ela é personalizada. Então, a Amazon tenta trazer cada vez mais para o cliente a conveniência de personalização. Porque baseado no teu histórico de busca e de compra, você vai ter um perfil que é diferente do perfil do Carlos e a gente está aqui para facilitar a sua vida. Então, esse é um exemplo dentro de vários outros que a gente acaba fazendo e pensando para facilitar a vida do cliente. Sim. Né? E aí tem um outro exemplo que é muito legal, ele já está nos Estados Unidos, está em outras 3 lojas também. Estamos trazendo, queremos trazer ele para o Brasil, então está a caminho, que é o Rufus. Rufus é um assistente de compra pessoal. Hoje, quando você entra na Amazon, é você por você mesmo. Você precisa digitar o que você quer, você precisa buscar o produto. Mas, às vezes, você quer se aventurar na corrida e você não faz a mínima ideia de qual tênis você vai precisar comprar. Então, você escreve, vai aparecer ali o Rufus, que é uma inteligência artificial generativa, e você vai falar, Rufus, quero começar a correr. Qual tênis que você indica para mim? E aí vai começar uma conversa como se você tivesse, de fato, um assistente pessoal, personalizado para aquela sua necessidade. Ele vai te indicar quais são os tênis, ele vai te dar os links. Não obstante a isso, a Amazon quis além. Então, se você encontrou um tênis e ele não está à venda na Amazon do Brasil, a Amazon compra para você no site daquela marca, entrega na sua casa, você faz toda a transação com a Amazon para você não precisar sair da nossa hoje plataforma e ir para outro. Então, a gente está querendo gerar essa conveniência. Então, cada vez mais a gente fica pensando o que eu posso fazer
para mais do que ser rápido e entregar para o cliente com a maior agilidade possível, é ter outros diferenciais que vão fazer com que a tua vida seja cada vez mais simplificada. É criar conveniência, né? É o que as farmácias fizeram com... Vou lançar uma farmácia uma na frente da outra. Por quê? Porque é conveniente. Eu vou comprar na farmácia que está aqui. Eu não vou atravessar a rua para ir na farmácia. Eu vou comprar na farmácia que tem um estacionamento. Estacionamento não tem nada a ver com produto de farmácia. Mas é a conveniência. É a conveniência, é a experiência que você tem e a certeza de que o que está sendo ofertado ele é cumprido. Isso é super importante, não só na Amazon, mas para qualquer empresa. Antes de você querer encantar e fazer o mirabolante, entregue aquilo que você prometeu. Faça bem feito o teu propósito. Depois você pode pensar em outras ideias e começar a competir com você mesmo. E agora, qual que é o próximo? E agora, qual que é o próximo? E para isso, você tem que conhecer seu cliente. Você tem que estar perto dele. Sim. Você precisa ouvir ele. Você precisa entender o que ele quer. E você precisa antecipar necessidades que às vezes vêm de vários problemas que a gente coleta. Então, você tem que criar essa cultura internamente dentro da empresa para que todo mundo tenha essa mentalidade. Sim. Não é só a área de CX. Não é só a área de produto. Tem que ser o coletivo. Você falou de conveniência aí, né? E realmente, a gente busca muita conveniência. Recentemente, eu fui a um dentista e ele me recomendou que eu comprasse lá um aparelhinho lá para limpar lá melhor o dente. Aí, falou, não, onde encontra? Não, compra na farmácia e tal. Pô, passei em 2 farmácias, não achei. Eu queria comprar logo, né? Por isso que eu fui pessoalmente. Mas cheguei em casa e falei, não, peraí, vou lá na internet lá, né? Pesquisei, pô, achei lá Pô, comprei, 2 dias, estava na minha casa. E eu não ia ter tempo de ir novamente na farmácia em 2 dias. É muito conveniente, né? Você ter isso tudo à sua frente. Agora, pensa nesse dentista, a oportunidade que ele tem. Se é um produto que ele indica, por que não trazer essa conveniência para o cliente dele? Por que não ter ali dentro do próprio consultório dele uma lojinha com produtos que ele indica, que ele possa fazer? Então, assim, a oportunidade de você estar perto e sempre oferecer esse fator da conveniência para o cliente, ela é para todo mundo, independente do tamanho da sua empresa, se ela é pequena, se ela é grande, se ela é nova, se ela tem 30 anos. É para todo mundo. É para todo mundo. Você falou agora há pouco aí de um uso que vocês estão fazendo lá de IA, né? Inteligência artificial. Mas IA chegou, né? Hoje já está na boca de todo mundo aí, né? Ela realmente é para ser usada, né? IA dentro do negócio lá da Amazon traz realmente mais produtividade? O cliente tem ajuda com isso? Como é que vocês estão lidando? Tem. Esse ano, só em 2025, a Amazon quer investir globalmente $100 bilhões em IA. Então, isso é para nós uma mensagem muito forte da importância que a IA tem, não só quando a gente pensa em oferecer produtos para cliente, mas também como que a eficiência interna ajuda a melhorar a experiência do cliente. E essa IA, ela começa desde o Rufus, que eu comentei. Sim. A gente fala da Alexa. Então, agora nós temos a Alexa Plus, que já foi lançada nos Estados Unidos, está vindo para o Brasil também, que é você ter um assistente pessoal. Então, a mesma coisa que você falar. Alexa, por favor, estamos aqui, eu queria que você marcasse num restaurante meio-dia, 3 lugares, um restaurante italiano perto do centro. E a Alexa vai fazer isso para você e depois você vai te dar a devolutiva que está confirmado, que está marcado. Você pode ter toda a sua parte de agenda integrada e ela vai mandar para você, reservei no restaurante tal, tá aqui. Então, a gente está tentando, não é que a gente está tentando, a gente está fazendo o uso da inteligência artificial voltada para o cliente internamente para a melhoria dos nossos processos internos. A gente usa bastante isso para a gente conseguir fazer hoje uma análise de dados mais acurada possível, investimentos no ferramental para os nossos funcionários, para que a gente consiga... Não é que hoje a gente pensa assim, a IA vai tirar o ser humano do mercado de trabalho. Não, ela vai potencializar e quem não souber fazer o uso adequado das ferramentas que a IA está proporcionando... talvez vai ter uma dificuldade de permanecer, de acompanhar. Eu uso o IA tanto para coisas pessoais quanto no trabalho para ganhar essa eficiência. Sim.
Coisas que eu demorava antes, talvez 3 horas para fazer, se eu conseguir em uma e ter o mesmo resultado... Por que não? Por que não? Eu tenho essas outras 2 horas para pensar em coisas mais disruptivas e mais... Então, você consegue ter esse uso em diferentes facetas. Para o cliente, internamente, na combinação de tudo, sempre tudo muito acelerado. Né? E você colocou 3 grandes frentes: o processamento de dados, gerar insights, tarefas rotineiras, o back-office e o atendimento com o cliente. Não o atendimento de um cliente precisar, mas o Rufus, o Alexa Plus. Qual que é o limite? Porque IA também é algo um pouquinho desconhecido, a gente está experimentando, onde der a gente vai colocar, se tem eficiência, vamos. Mas onde que a gente desenha o limite? Até onde que a gente consegue e pode ir dentro do contexto Amazon? Essa é uma ótima pergunta. Acho que nem eu nunca parei para refletir nela, porque a gente descobre que limite a gente quem coloca, né? Então, conforme a gente vai vendo a aplicabilidade, os resultados que ela dá, de novo, vem aquela frase, a gente se compete com a gente mesmo, por que não ir mais além? Naturalmente, a gente poderia, e aí eu não estou falando só de Amazon, mas eu estou falando hoje do mercado de trabalho, podemos substituir o contato humano no atendimento, né? Quando você faz uma ligação ou você faz lá no chat, estou com um problema e preciso resolver. Poderia substituir tudo isso por IA? Existe hoje toda a capacidade, existem produtos que fazem isso. Por que a gente não faz? Porque tem ainda um lado humano e tem algo atrás disso que traz um benefício que a inteligência artificial ainda não é capaz de capturar. Sim. Mas do jeito que ela está evoluindo... Não vai demorar. Eu não sei o que vai ser. Não falo nem daqui 10 anos. No passado a gente falava daqui 10 anos. Hoje Agora eu não sei o que vai ser em dezembro desse ano. Então... Porque tem muita gente pensando nisso, tem muita gente tentando decifrar coisas novas. E que bom. Né? Que bom. E que bom, porque é um novo jeito da gente inovar, evoluir. Eu acho que é exatamente essa palavra. E assim, a gente está falando aí de dados, né? A gente tem uma quantidade absurda de dados. Imagina a Amazon, quantos dados ela já não tem coletado e coleta todo dia, né? Esses dados são úteis, né? Porque é a partir deles que você tenta entender todo o processo, né? Certamente você tem que ter um contingente aí de pessoas, de máquinas, né, lidando com isso. Como é que é a parte de análise desses dados para realmente entender cada vez mais o seu cliente, né, o próprio colaborador que está ali? Como é que é essa massa de trabalho aí? A Amazon, todo mundo bota a mão na massa. Todo mundo analisa dados. Se você não tem hoje essa capacidade analítica de conseguir, baseado numa série de dados, tirar uma informação e não saber dizer o que você vai fazer com essa informação, fica difícil você conseguir performar. E isso deveria valer em qualquer lugar. Mas ela é muito vívida ali na Amazon. Todo mundo faz isso. Esses dados, eles te ajudam a nortear no que você quer fazer. Mas tem uma frase do Jeff Bezos que eu gosto muito, que é: na dúvida entre o dado e você ouvir a anedota, vai na anedota, porque tem uma verdade. Então, nós hoje da área de CX da Amazon, que estamos ali vendo todo e qualquer tipo de fricção que tem na jornada do cliente, para trazer isso internamente e trabalhar na eliminação do defeito para que esse contato não exista mais, a gente está em constante análise de dados. Só que quando o dado está falando que está tudo bem, ou o dado, a minha métrica está falando que está tudo bem, o dado está mostrando uma coisa, mas eu faço escuta telefônica, eu uso os sistemas que a gente tem de Voice of Customer, que é a voz do cliente, e eu vejo que o que está sendo falado ali não está batendo com aquela realidade, tem alguma coisa que eu preciso extrapolar. Né? Então, mesmo que exista dados, a gente não tira essa verdade, a gente escuta, a gente ouve. Nós temos um sistema interno chamado Heartbeat. Heartbeat é a transcrição de todos os contatos que acontecem na Amazon mundialmente. Eu tenho acesso, se eu quiser acessar. A Irlanda acabou de ser lançada em março, se eu quiser acessar.
Por que as pessoas estão ligando e entrando em contato na Irlanda? Eu consigo. Claro, naturalmente, eu uso muito essa ferramenta para o Brasil. Eu começo o meu dia ouvindo o cliente. Eu não abro e-mail, eu não quero saber o que o business está fazendo. Eu vou no Heartbeat, eu vou ficar 15 minutos vendo quais foram os últimos contatos, o que as pessoas estão falando, o que os nossos associados, os nossos agentes estão passando de solução. Porque ali eu posso encontrar uma grande oportunidade de melhorar uma política, de talvez melhorar um processo de comunicação para o cliente. E, além disso, eu também consigo fazer a escuta telefônica. Então, eu já tenho um feeling de como estão as coisas. Em período promocional, a gente sempre tem julho Prime Day. Uhum. É fundamental. Aliás, vai uma boa renda minha, vai para a Amazon. Vai para a Amazon, te agradeço. Continue, quando a gente tiver, a gente tem vários eventos ao longo do ano, mas, de fato, a gente tem que estar perto do cliente, né? E eu adoro ouvir meu LinkedIn, quando o cliente vem e fala alguma coisa, eu adoro bater um papo, porque a quantidade de coisas que eu aprendo e que você pode melhorar internamente é infinito. Então, sim, a gente trabalha com dados muito, 100% do tempo. Mas se o dado está divergente daquilo que a gente está capturando de feeling do mercado, a gente vai na redonda. E falando ainda em mudança, né, até mesmo de perfil, né, sabe que, vamos pegar aí um marco aí, pandemia, por exemplo, né, sabe que da pandemia para cá, o comportamento das pessoas mudaram muito, né, teve até um impulsionamento maior até do e-commerce, essas questões todas, né. Essas mudanças, né, também fazem mudanças internas dentro da Amazon, de como atingir de fato esse cliente, se ele está mudando lá o perfil dele, a forma de se portar, de comprar, enfim. Como é que é esse olhar aí? Ele é um olhar muito atento para esse tipo de mudança, porque se eu não entendo o meu cliente, eu não vou entregar o melhor produto, eu não vou entregar a melhor experiência. Quando eu falo para vocês, nos Estados Unidos já lançou, estou trazendo para o Brasil, nem sempre tudo é copia e cola, porque o perfil do cliente nos Estados Unidos, ele pode ser diferente para aquele produto no Brasil e eu vou ter que fazer os ajustes daquela ferramenta para conseguir atender o meu cliente. Nem sempre o que dá certo lá, dá certo aqui. Nem sempre o que dá certo aqui, dá certo lá. As culturas, às vezes, são diferentes. Por isso que é super importante quando a gente está falando de uma empresa global, que ela tem 24 Amazons em países, né? 24 Amazon.com, ponto alguma coisa, de você ter uma pessoa de CX em cada uma delas, para que justamente quando a gente fale de vamos manter essa cultura globalmente, vamos pensar globalmente no cliente, eu nunca perca o aspecto da região. Eu nunca perca de trazer para a visão do nosso head office o que é o Brasil, qual que é o potencial do Brasil, o que o cliente do Brasil quer. Então, a pandemia moldou de diferentes maneiras em vários lugares do mundo. Sim. Né? E cada acontecimento molda, e cada nova geração molda, e tudo vai moldando. Existe hoje uma posição CX global que pega todos os países? Ou não? Nós temos um CX global, minha chefe, que ela tem esses 24 linhas de reporte para que ela consiga consolidar e levar para o board com o Andy Jassy, como estamos falando de experiência do cliente. Naturalmente, nós como time, nós nos reunimos para ver, tem alguma peculiaridade que ela é comum no mundo? É necessário que tenha. É necessário, porque a gente está falando de Amazon, que é uma empresa que precisa escalonar. E a gente precisa pensar onde vai investir e aonde você vai colocar o seu esforço. Se eu tenho hoje um problema que acontece na experiência do cliente nas 24 stores, eu vou ter uma atenção e eu vou ter um budget para a gente conseguir mudar isso e eliminar o defeito mundialmente. Como tem muita coisa que acontece, nós temos muita similaridade com o México. Né? Então, tem muita coisa que acontece no Brasil que é muito semelhante ao México e a gente traz coisas como Latam precisa. E a gente já começou a ver que talvez não é só Latam, são mercados emergentes, são mercados mais novos, são Amazons lançadas em até 5 anos. Então, a gente começa a ver todos esses denominadores de como a gente consegue cada vez mais
deixar com que a jornada do cliente fique melhor mundialmente. E é uma posição um tanto privilegiada, poder ver toda essa experiência do cliente na maior empresa, obcecada pelo cliente, mas isso também traz um peso muito grande da excelência, né? Tem que prezar pela excelência, tem que manter a excelência. Você já começou falando um pouquinho da dificuldade, talvez não dificuldade, do desafio que é fazer isso 24 stores. O que você enxerga aí de aprendizado que você já foi tendo essa troca multicultural e querendo promover a excelência, essa pressão por excelência? O que tem de insight aqui que a gente consegue trazer? Eu acho que a coisa mais bonita que eu vejo na Amazon, e eu não comecei na Amazon do Brasil, eu comecei na Amazon do Canadá. Legal. Né? E converso com todos esses meus pares dos outros 23 lugares do mundo. Quando a gente fala de eficiência, do resultado, essa obsessão, a gente tem muito claro o que a gente quer e muitas coisas padronizadas. Né? Então, dentro da Amazon, a gente tem processos que se repetem, que são aplicados em vários países, mas tem uma coisa que é muito enraizado, que são os nossos princípios de liderança, e que eles são iguais no mundo inteiro, e que todo funcionário, não só que está em CX, não que está na liderança, não que está na base, respiram e vivem. Todas as ações que a gente toma estão nesses princípios de liderança. E quando a gente fala de obsessão pelo cliente, que é um deles, e aí você pergunta da excelência, o que faz a gente fazer as coisas com tanta maestria, é que a obsessão pelo cliente não está em Customer Experience. Ela está na Amazon. Está na cultura. Está na cultura, está em todo mundo. Se hoje você encontrar qualquer funcionário da Amazon do Brasil e você perguntar para ele qual que é a maior dor que o seu cliente tem, todo mundo sabe. Todo mundo sabe responder. E está todo mundo buscando melhorar isso. Uhum. Então, quando a gente está falando realmente dessa excelência, essa cultura muito bem implementada, de uma maneira que ela é tão natural, que todo mundo age nela, faz com que seja fácil você ter essas conversas com todos esses países diferentes, que seja a mesma conversa fácil que eu vou ter internamente com a minha liderança, com os meus liderados ou com qualquer pessoa dentro da organização. Porque está todo mundo em pró a mesma coisa. E todo mundo vive isso. Não vou falar 24 horas por dia, porque a gente não trabalha 24 horas por dia. Tem que dormir, tem que se divertir, tem que ter o lazer. Mas isso realmente ele faz parte do jeito que a gente opera e do jeito que a gente tem a mentalidade. Essa é a nossa mentalidade, o mindset que a gente tem. Que legal. Isso me soa muito como uma evolução do que a TAM tinha. Lá atrás, conversar com algumas pessoas que trabalharam lá na época do primeiro, não vou lembrar o nome, do primeiro executivo. Falaram que todo mundo que entrava recebia uma cartinha vermelha com os 8, 10 valores da empresa. Falaram, você tem que decorar isso daqui. Em algum momento, algum líder, algum gerente, algum diretor vai te perguntar isso no meio da rua, aqui na Latam, na TAM. E se você não souber, você está demitido. É um pouco disso, não nesse nível de pressão, mas a cultura tem que estar enraizada. Não é só estratégia, não é só cultura. É os dois, tem que andar juntos e tem que refletir o dia a dia. Sabe onde que a cultura começa na Amazon? No momento que a gente vai contratar pessoas. Tá. O jeito que a gente faz a entrevista e o nosso processo seletivo é fazer a avaliação de quais foram as experiências que esse candidato teve ao longo da sua jornada profissional que mostrem que ele tem os 14 princípios de liderança. Então, mais do que entender a sua parte técnica, eu quero saber, Carlos, nas suas últimas experiências, eu vou te fazer perguntas direcionadas. Você teve que tomar alguma decisão pelo cliente? Que decisão foi essa? Que momento foi esse? Que benefício trazia? Do mesmo modo que eu vou fazer outras perguntas direcionadas com relação a quão dono você se sente quando você tem o seu trabalho a fazer, porque ownership, né, a mentalidade de dono, é um outro princípio de liderança. Outro princípio de liderança é
dive deep, é o mergulhar fundo, é entender os dados, é realmente ir entender a causa raiz. O quanto você faz isso e você tem? Não aceita a resposta fácil. Então, quando você começa a trazer para dentro da empresa pessoas que têm o comportamento ao longo do seu histórico que batam com a cultura da empresa, o técnico a gente ensina. Te explicar de Amazon, te explicar do nosso produto é fácil, porque já é natural para você esse teu modus operandi. É aí que começa a cultura. Queria aproveitar esse ponto aí de você falando de buscar pessoas, né? Já começa um processo seletivo. Como é que tá isso, né? Tá fácil achar pessoas hoje para se integrar, né, a essa cultura? Hoje não tá fácil achar pessoas, e não é porque a gente não receba uma quantidade de currículos, é porque não se encaixam na cultura. É porque elas não estão trazendo o que a gente está buscando. A gente prefere trazer pessoas que o investimento no processo seletivo ele é alto, mas a gente quer pessoas que fiquem, que seja algo duradouro. Claro. Então, eu não quero simplesmente trazer você para pensar que você vai ficar só nessa posição por 1 ano, 2 anos e desenvolver aquele projeto. A Amazon é uma empresa enorme, mundial, que tem espaço para todo mundo dentro do Brasil, que tem espaço se você quiser ir para fora. Foi meu caso, eu comecei no Canadá, vim para o Brasil, mudei de áreas, posso ir para fora. E se eu mudar hoje para os Estados Unidos, para a Austrália, para Singapura, essa cultura vai estar lá. E os meus pares vão ter essa mentalidade. Sim. Então, vai ser muito mais fácil. Então, não está fácil encontrar pessoas que tenham a cultura, que tragam. E também, se você traz alguém que não se encaixa com a cultura, tem uma frustração. A pessoa não vai querer ficar. Né? É um talento que, às vezes, tem lugar para todo mundo. Mas esse é um fenômeno que não está restrito aí à Amazon, né? É um fenômeno mesmo de empregabilidade mesmo. Empregabilidade. Que tá vivendo no momento. E aí que eu acho que entram vocês, né? Eu acho que vocês trazem hoje uma parte maravilhosa, que é esse ensino, não no modelo tão tradicional, mas que tragam aspectos hoje que é importante para você conseguir entrar no mercado de trabalho ou até empreender, né? Seja você querer ir para o mundo corporativo ou seja você querer empreender, tem coisas que o modelo tradicional não ensina. Não. E você precisa ter esse soft skill e você precisa ter esse tipo de comportamento, que é a parte mais difícil, você ensinar para alguém comportamento, Sim. Né? Do que você ensinar teórico do que você muitas vezes isso já vem um pouco lá da cultura da família, né? Uma forma de você se postar. E as famílias têm estado um pouco diferente aí ultimamente, né? Então, assim, a parte comportamental realmente é uma parte mais difícil de você fazer com que o aluno, né, ele se mude e tal, mas temos caminhos para isso, né? E é isso que a gente tenta trabalhar. E é um comportamental também técnico, né? Uma visão de projeto, uma visão de entrega. Não só um comportamental de, poxa, esteja polido para entrar numa reunião. Já avançou isso daí, já virou básico. Agora já é um comportamental de, eu cheguei numa reunião, eu tenho que participar, eu tenho que ser ativo. Só que eu só aprendo isso na primeira reunião, que eu vou e eu fico quieto e eu falo, putz, eu deveria ter falado. Então o aluno tem que aprender isso na sala de aula. E não tem que ter medo. Eu acho que isso é uma das coisas de todas as pessoas novas que acabam entrando na Amazon. A gente tem um processo que depois que a pessoa entra, ela tem o que a gente chama que é o Onboard Buddy. Ela tem uma pessoa que ajuda ela em 6 meses a navegar pelo estilo Amazon. E essa pessoa, nesse período de 6 meses, ela marca conversas com diversas pessoas de diferentes áreas para conhecer, para conversar. E cada vez que eu sou selecionada ou me chamam para essa conversa, a primeira dica que eu dou é: não tenha vergonha de perguntar, porque você vai entrar em reunião e você não vai entender nada. Eu já estou 4 anos na Amazon e eu entro em reunião que eu não sei nada. E eu pergunto. E não tem problema você perguntar, muito pelo contrário. Exatamente. Ele vai conseguir te colocar no mesmo patamar e nível de discussão. E se você está ali, é porque você faz parte integrante de uma tomada de decisão e a tua opinião ela é importante porque você traz algo que complementa que os demais não têm. Né? Então, tem muito disso. E nem sempre o aluno vai chegar, né, no mercado de trabalho. Talvez o do MBA seja um pouquinho mais agressivo e sinta esse conforto,
mas você só ganha o conforto quando você pratica. Se você não pratica, você não vai pegar essa confiança e ter esse conforto. Então, precisa fazer. E assim, a gente tem feito um pouquinho disso aqui, mas aí eu vou levantar uma bandeira muito boa de quem faz isso muito bem, que é a Intel, em São Paulo. Só que é na área de desenvolvedores. De que esse fazer no dia a dia, eles pegam projetos de empresas, e eu tô colocando eles como referência porque eles fazem isso durante a faculdade inteira. Eles pegam projetos da Amazon, do Google, do iFood, e colocam para o aluno resolver um problema que a Amazon declarou que era um problema, e 7 grupos apresentam e a Amazon decide se ela quer usar esse produto ou não. Então, assim, são 4 anos de vivência do mercado dentro de sala de aula. É um pouco do modelo de que a gente vem fazendo aqui, vem ensaiando nos últimos anos, mas é um modelo que já se provou como eficiente e eficaz. A Harvard vem fazendo isso há muito tempo com os estudos de caso, só que são estudos de casos estáticos, né? Já passou, vamos pegar aqui. E agora eles estão começando com simulações. Agora você entra para Harvard, você não só pega o estudo de caso, mas como ele te coloca na cadeira do CEO e fala, toma essa decisão agora, vai, vê o que acontece. Então, cada vez mais é necessário, só que não é só necessário das faculdades. É também assim, deixa eu achar uns parceiros aqui, deixa eu ir promover um desafio ou outro. Na Amazon existe a exploração dessa conexão, seja com faculdade, seja com centros de pesquisa. Existe assim, tornar, olha, tem um problema, vamos resolver junto? Hoje aqui na Amazon do Brasil nós não fazemos, eu acredito muito que ela é uma relação de ganha-ganha, todo mundo sai ganhando. Nós temos fora nos Estados Unidos muito forte com universidades para que a gente tragam pessoas para ficar por 3 meses, que é o que a gente chama de estagiário de MBA, que pós uma formação a gente sabe quem são os melhores alunos, a gente conhece eles, entendem o perfil de cada um, traz por um período de 3 meses para resolver aquele problema, trazer essa solução e naturalmente depois essa pessoa pode vir a ficar na empresa, se gostar. Então a gente faz isso com algumas universidades lá nos Estados Unidos. Ele é um programa existente. Aqui no Brasil não. É um modelo super legal. Eu acho que eu seria uma super embaixadora para trazer, porque de fato a relação ganha-ganha ela é para todos os envolvidos, né? Alunos de graduação que não têm uma vivência hoje no mercado executivo não tem que esperar sair da graduação para ter essa vivência, entender e saber. Quanto antes você conseguir ser exposto aos desafios reais, mais preparado você vai entrar, né? E a empresa ganha com isso também, porque você tem diferentes mentalidades, você tem um jeito diferente de ver. Eu adoro conversar sobre problema com pessoas que não são de CX. Porque a gente está tão viciado ali que a gente não vê mais. Então, quando você começa a conversar com outras pessoas que não tem nada a ver, e isso vale para pessoas mais novas, para pessoas mais velhas, o teu referencial muda, as possibilidades mudam, né? Então, super gosto. E deixa eu puxar esse tema para voltar para nossa temática mesmo, esse gancho. Porque eu tava aqui me desvencilhando no que é mais confortável para a gente, é o nosso dia a dia. Essas ideias diferentes, quando você fala de 24 países, 24 stores, e se lá em, eu não sei, Índia tem? Tem. E se lá na Índia alguém surge uma ideia que fala, putz, isso é completamente inovador, dá muito certo na Índia, não sei se dá nos outros países, pode ser que sim, mas vai contra uma política global. Existe essa retroalimentação para tentar trazer e pivotar, mostrar que um projeto lá talvez deu certo e que a gente quer pivotar nos outros países? É muito difícil ter uma política global tão restrita que não seja algo muito ético ou que viole qualquer direito, né, de cada nação. Nós somos super abertos, tanto que um dos princípios de liderança é pensar grande. E quando você pensa grande, com obsessão no cliente, que você já fez a análise dos dados e que você quer executar e você tem a mentalidade de dono, você começa a combinar esses princípios de liderança, vai sair um produto.
Ele vai sair um produto muito bom, específico e personalizado, que talvez atenda a Índia muito bem, que vai tirar esse ponto de fricção na jornada. E por que não, de repente, eu falar, nossa, a ideia era ótima, eu posso implementar aqui. Né? Por que não a gente pensar nos programas e nos produtos existentes e pensar além da caixa? Pensa nesse Rufus, que hoje é para te ajudar a comprar. Se existisse um Rufus para os seus problemas depois que chegou o produto na sua casa e você quer devolver ou chegou estragado. Então, tem produtos que não necessariamente eu preciso copiar e colar, mas sabendo da dor que eu tenho, quanto que eu consigo adaptar um pouquinho para trazer para a minha realidade? E toda ideia ela é bem-vinda. Nos 4 anos de Amazon que eu tenho, passando por diferentes cadeiras e diferentes países, eu nunca vi alguém não prestar atenção numa ideia nova que vai trazer um resultado que vai melhorar a vida do cliente. Vocês têm um centro de P&D lá que vive imaginando coisas novas ou isso nasce naturalmente em todos os locais? Todo mundo está imaginando. Está todo mundo falando. O tempo inteiro. E nós, pensando em obsessão pelo cliente, quem trabalha na Amazon também é cliente. E às vezes eu estou no café, as pessoas... Ju, pensei numa coisa, porque a experiência foi tão ruim, ou porque eu vi... E a gente fala, cara, legal, vamos trazer. Né? Então, assim, toda ideia conta. Né? A gente faz hoje aqui no Brasil, e nós somos a primeira store dessas 24 que faz, que é internamente a Semana do Cliente, CX Week. E a CX Week nada mais é do que reforçar internamente quais são os mecanismos que a gente usa para que as coisas ocorram de maneira fluida, mas nós temos uma sessão que é trazer cliente de verdade para dentro da sala, com líderes e com todos os funcionários da Amazon, e a gente fala, o que eu poderia fazer de diferente? Né? Você, nesse caso, teve uma experiência que não foi boa. Teria alguma coisa? A gente escuta, a gente quer, e os clientes adoram. Tem cliente que tem uma experiência tão ruim que fala, eu nunca mais quero ver essa marca, eu nunca mais vou comprar. Cada vez que a gente faz as sessões e convida cliente, eu tenho lista de espera. Né? Então, assim, significa que as pessoas, quando você se preocupa, quando você ouve o cliente e você entrega isso, porque não adianta só ouvir e não tomar ação. Então, quando você escuta, quando você consegue tomar ação, você comunica que você está entregando essa melhoria, o cliente é o teu primeiro embaixador de trazer uma outra pessoa para voltar a comprar ali. Ele não vai te trocar por preço, ele não vai te trocar por alguma outra coisa, e ele passa a ser o seu melhor vendedor, o seu melhor marketing. Você fideliza. Sim. Então, eu prego muito de que a CX hoje, de que a experiência do cliente é um dos melhores investimentos, porque você talvez vai precisar de menos venda, menos marketing, e ele está recorrentemente comprando. E ele está te gerando receita e está te trazendo rentabilidade. Quer ver de onde que é isso? Que aí eu vou jogar para você. Quantos anúncios do Instagram, publicidade como é que é o nome? Quando você coloca dinheiro lá? Ads? Funcionamento. Ads. Quanto você já viu da Amazon? Eu? No Instagram? Bastante. Da Amazon? Da Amazon. Amazon mesmo? Eu falo porque eu também acho que eu não vejo. Eu não vejo nenhum. Não, realmente. A Amazon... E se a gente coloca num DRE, que a gente vai olhando, onde que estaria esse gasto? É porque eu entro muito na Amazon. Imagino eu que está no gasto de atender ao cliente da melhor forma. Logo, eu não preciso botar um anúncio. Porque o meu anúncio da Amazon sou eu falando para você. Não, na verdade, é verdade. Eu vou muito no site direto. Mas ainda assim, não tomamos em posicionamento. E porque a gente está fidelizando. Quando você faz e tem esse olhar atento, e você toma ação para que isso aconteça, e você está escutando todo dia, porque do mesmo modo que a gente começou falando, né, de IA, é algo não tão velho, nem tão recente, outras coisas vão vir. Sim. E se você não fica com esse escuta ativa e você não traz para dentro de casa para você tomar ação, você vai ficando para trás, porque você se distancia do seu cliente.
Sim. E quanto mais perto você está, menos investimento você precisa fazer nessas frentes. Aonde você vai investir? Em produto, você vai investir em tecnologia internamente, você vai investir em qualquer coisa que vai entregar para ele aquilo que talvez ele nem sabia que precisava e vai encontrar. A Amazon começou mesmo vendendo livros. Vendendo né? livros. Eu lembro desse momento. A Amazon começou Tanto vendendo que assim, livros. eu comprava muito livro e depois... não, mas a Amazon é livro. Não, tem outras coisas. Aí depois que eu vi que era um mercado gigante... E a Amazon do Brasil começou igual a história da Amazon. Aqui no Brasil a gente começou vendendo livros e depois a gente foi aumentando e foi criando daí a partir do centro de distribuições que a gente começou a ter, já não usava de terceiros, a gente foi colocando, tá bom, vamos colocar o site. E sempre tem novos produtos, sempre tem novas frentes. A gente lançou no ano passado uma facilidade hoje para o brasileiro, que é você comprar do estoque da Amazon dos Estados Unidos. Então, quem está vendendo é a Amazon dos Estados Unidos, sendo entregue pela Amazon do Brasil na sua casa. Entrega internacional. Com toda a facilidade. A entrega internacional, às vezes, ela é um seller, um vendedor fora, vendendo. Agora, o Global Store é você comprando do site da Amazon do Brasil, da Amazon dos Estados Unidos, o que está no nosso estoque, sendo entregue pela Amazon do Brasil. Quando a gente faz isso e a gente destrava toda e qualquer barreira de importação que o cliente tem que ter, eu estou trazendo para você uma selection de produtos que você nem imaginava que poderia comprar. Eu achava muito interessante na Amazon que às vezes eu ia comprar livro e aí tinha um novo, mas eu podia comprar livro usado, né? E aí esse usado vinha de um terceiro. Que pode ser hoje de vendedores, que pode ser hoje dentro da... A gente tem muitos produtos, assim, não vou dizer muitos assim, né? Mas nós temos uma quantidade de produtos que são devolvidos porque talvez a pessoa não gostou, não era o que queria. E se ele está ainda em condição de ser vendido, de ser comercializado, a gente faz a venda, deixando claro para o cliente, naturalmente, que esse produto que você está comprando é um produto dentro da categoria de que já foi aberto a caixa, o usado, vamos chamar assim, né? E você pode comprar por um preço mais acessível. Então, quando você começa a olhar as possibilidades que te aparecem no momento que você vai querer colocar no seu carrinho, livro, você tem a versão Kindle, que é a versão digital. Você pode ter a versão, às vezes, capa dura, a versão capa... E tudo isso é um diferencial, né? Então, é trazer a conveniência e trazer a maior selection possível. E tava aqui amarrando algumas coisas que você falou. Todas no mesmo sentido, tá? Lá atrás, eu acho que isso foi fora do podcast, gente. Tava falando que a base de business, a base de negócios, é o que dá um suporte muito grande para o CX. Ao mesmo tempo que você fala que a base de ciência de dados e análise de dados tem que estar em todo mundo, não é um squad de ciência de dados. Todo mundo tem que saber interpretar dados para gerar os melhores insights. Então, assim, dados, business, nada conectado com CX, apesar de regirem CX. Ouvir o cliente, ao mesmo tempo em que todos os colaboradores, Amazon, por ser a Amazon, é cliente Amazon. Então, vocês têm ouvir o cliente, a voz do cliente dentro de casa, de novo, ligado ao CX, mas não com o propósito de ligar ao CX. Mas vocês estão ouvindo o CX para todo lado. Está todo mundo compartilhando suas experiências. Parece que tudo que vocês fazem em prol do CX ou em prol de iniciativas, tudo à volta contribui. Vocês selecionam tudo à volta, vocês preparam toda a estratégia para tudo contribuir. Até que ponto isso é planejado ou não? Isso só foi sendo construído e... Por exemplo, hoje, quais canais existem para ouvir o cliente, de fato? É só esse em que vocês convidam uma leva de clientes e fazem uma entrevista ou tem outros canais? Não, tem esse que é o que a gente traz, que seria esse painel. Quando eu falei para você do Heartbeat, que é esse sistema que está disponível hoje mundialmente, todo funcionário tem acesso. Todo funcionário? Todo funcionário Amazon tem acesso. Então, se você hoje trabalha, por exemplo, no departamento de eletrônicos e você quiser criar a sua própria query lá dentro para ouvir o que os clientes estão falando de eletrônicos, por que eles entraram em contato,
e você, de repente, pegar que uma marca está sendo a marca que está sendo mais falada, um produto em específico, ou as pessoas estão tendo dificuldades de fazer o ligar aquele eletrônico, você, como dono do business ou como fazendo parte do business de eletrônico, consegue sozinho tomar decisões sem ter que levar para a CX. E no final do dia, é isso que tem que acontecer. A CX, ela tem que estar em todo mundo. O que a CX na Amazon faz? Eu tento pegar todos esses razões de contatos, trazer um pouco mais mastigado em oportunidade para o business para a gente conseguir trabalhar, para que não exista mais essa fricção na jornada. A minha maior vontade, meu maior objetivo é que a gente consiga fazer isso tão bem e que o business todo faça CX para que não exista. Porque a CX não tem que ser um departamento. Sim, tem que estar na cabeça a Amazon é uma empresa muito grande. Sabe quantas pessoas eu tenho no departamento de CX da Amazon do Brasil? Quantas? 4. Porque eu não preciso ter um departamento grande, eu não preciso ter nós centralizando o CX. Tá aqui. Está aqui, é cultura, é todo mundo fazendo. Eu simplesmente estou orquestrando para que todo mundo saiba quais são os limites, o nosso objetivo. Eu só fico relembrando a obsessão pelo cliente, eu fico ajudando a trazer as razões de contato para a gente conseguir trabalhar na eliminação do defeito. Mas quem de fato vai conseguir ajudar a eliminar aquele defeito é o business. É quem está na ponta. É quem está ali na ponta, é quem está ali que tenha... Tá bom, que produto que eu preciso desenvolver? Porque eles têm a equipe técnica, eles têm o controle da política. E nós estamos ali para ficar literalmente acompanhando até isso acontecer. E depois de implementado, ver, surtiu o efeito. A gente celebra, a gente comemora cada vez que a gente faz alguma implementação que melhora a jornada do cliente. Eu até brinco, enquanto está todo mundo querendo nas metas aumentar e os números crescer, a minha tem que diminuir. Eu tenho que diminuir para 0 a quantidade de contatos que eu tenho. Porque aí sim eu estou criando uma jornada que não tem effort nenhum do cliente. Porque tudo funciona. O objetivo é esse. Muito bom. Muito bom. Uma última. Essa eu estava curioso para quando que chega no Brasil. Amazon Store. Aquela loja autônoma. A gente tem muitas coisas que acabam chegando com um pouquinho mais de atraso e não necessariamente significa que talvez ela não é boa para o Brasil, mas a gente tem que entender também quem é o nosso cliente, o quanto ajuda, em que momento está, porque você tem que começar a fazer muito bem feito o que você se prometeu para depois trazer outras coisas. Esse ano, o nosso foco é acelerar o nosso compromisso de prazo de entrega e trazer a maior selection possível para os nossos clientes. Em paralelo, a gente está vendo esses outros produtos. Não tenho ainda, mas prometo para vocês que assim que tiver, quando as datas oficiais, vocês vão ser os primeiros a saber. Mando para vocês e vocês podem divulgar. Tranquilo. Juliana, seguindo para o encerramento, quer deixar alguma informação para equipes de CX, empresas que estão buscando CX? Quer deixar algum insight que é interessante para eles? Acho que o principal insight é experiência do cliente e a obsessão pelo cliente, ela não tem que estar num departamento. Ela tem que estar na cultura da empresa. Se toda empresa conseguir dedicar o seu tempo e conseguir criar essa cultura de não é foco no cliente, é obsessão. É obsessão a ponto de você perguntar para qualquer pessoa dentro da companhia qual que é a maior dor do cliente, aonde que na jornada a experiência está ruim. Todo mundo tem que saber responder. Quando as empresas começarem a fazer isso, os resultados que a gente tem financeiramente, eles aparecem. E é conteúdo para outros podcasts. Como que a gente consegue atrelar CX à rentabilidade, à lucratividade, e dá. Dá, é viável, tem como, né? E já tem cases. Então, assim, acho que começando, implementando essa cultura de obsessão pelo cliente, já é um grande passo. Bom, muito obrigado por essa aula. A gente é uma business school, mas que aula de negócios. Juliana, muito obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço. Valcemiro, muito obrigado. Muito bom.
esse bate-papo. Aprendi bastante aqui também. E para você, ouvinte, se você está acompanhando a gente pelo YouTube, Spotify, não esquece de dar 5 estrelas ou curtir o nosso vídeo e compartilhar com quem você acha interessante esse tema. Muito obrigado.